E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai destrinchar um assunto que é, sem exagero, absolutamente fascinante e que, olha, despenca nas provas: os documentos médico-legais. Pensa neles como a ponte, a tradução vital entre a ciência médica e o sistema de justiça. Sem essa papelada toda, o juiz, o promotor ou o delegado estariam literalmente no escuro sobre os fatos médicos. Essa nossa análise aqui foi montada de um jeito super didático, justamente para ajudar de vez quem está aí estudando a dominar esse tema, entender a lógica de cada documento e, claro, gabaritar qualquer questão que aparecer pela frente. Bora lá? O nosso roteiro hoje segue uma estrutura bem lógica, tá? A gente vai ver o que são e quais os tipos de documentos, focando bastante na diferença entre autos e laudos. Depois a gente passa para as regrinhas da declaração de óbito, aquelas situações especiais que as bancas amam, e fecha com alguns exercícios práticos para fixar tudo. Certo, seção 1. O que são os documentos médico-legais? Vamos mergulhar fundo nisso e começar construindo a nossa base. Para começar, é bom tirar da cabeça que documento médico legal é aquela simples anotação de consultório. Não é não. A gente está falando de expressões gráficas formais. É literalmente a representação escrita do pensamento médico feita por peritos habilitados e com um alvo bem claro: esclarecer alguma questão judicial. Eles estão ali para certificar a veracidade dos achados da perícia para que isso possa ser avaliado lá no tribunal. Basicamente, é a medicina servindo a lei de um jeito técnico e irrefutável. Seção 2, os tipos de documentos. E, gente, construir esse mapa mental agora é um passo absolutamente crucial para não dar aquele branco e confundir os conceitos na hora da prova. Olha só, existem 6 tipos principais que tem que estar na ponta da língua. A gente tem os atestados, que basicamente resumem se um paciente está são ou doente. As notificações compulsórias, que são importantíssimas por questões sociais ou sanitárias, sabe? Tipo avisar sobre casos de dengue ou tuberculose. Tem os depoimentos orais, que são dados ali cara a cara para uma autoridade policial ou judicial. Os pareceres médico-legais, trazendo opiniões fundamentadas. Os relatórios médico-legais, que narram a perícia em si. E, lógico, a declaração de óbito. Repara que cada um desses tem uma função judicial ou administrativa bem única. Vamos dar um zoom rápido no parecer médico-legal. Ele é um documento mais subjetivo, sabe? Geralmente, eles chamam um profissional de muito renome para resolver alguma divergência na interpretação de uma perícia. E presta muita atenção aqui, os examinadores adoram, mas adoram mesmo, testar a estrutura de 4 partes do parecer. São elas: o preâmbulo, que qualifica todo mundo que está envolvido; a exposição, que transcreve os quesitos; a discussão, que é praticamente o coração do documento, onde os fatos são dissecados em minúcias; e as conclusões. A dica de ouro é: guarda que o parecer tem 4 partes e, o mais importante, não possui a parte de descrição. Chegamos na seção 3, relatórios, autos e laudos. Essa é, sem dúvida, uma das distinções mais críticas e que mais aparecem nos estudos de medicina legal. Olha, aqui mora uma verdadeira armadilha clássica. O relatório é a narração super detalhada da perícia, certo? Só que ele ganha 2 nomes diferentes dependendo de quem escreve. Se o médico perito dita o que aconteceu diretamente para um escrivão, a gente chama isso de auto. Agora, se o próprio perito senta na cadeira e redige o documento com as próprias mãos, aí é o laudo. É um detalhe simples, mas nossa, a confusão que isso dá na hora do nervosismo do exame é gigante. Lembra assim, ditado é auto, redigido é laudo, matou a questão. E, diferente do parecer que a gente viu agora há pouco, o relatório médico-legal é bem mais extenso. Ele tem 7 partes: preâmbulo, quesitos, comemorativo, descrição, discussão, conclusões e respostas aos quesitos. E o grande astro aqui, o destaque mesmo, é a descrição. Ela contém aquele famoso termo em latim, o visum et repertum, que significa ver e relatar. Gente, essa é a parte mais essencial do relatório. É a reprodução totalmente objetiva, nua e crua, de tudo o que os peritos observaram ali no exame, sem colocar nenhuma ideia preconcebida no meio. Seção 4, as regras da declaração de óbito. E já aviso, isso não é só um papelzinho qualquer, é literalmente o documento base do Sistema de Informações sobre Mortalidade aqui do nosso país. Agora, o que é super interessante aqui é entender a diferença legal entre o atestado e a declaração. Para a lei, a declaração de óbito é o documento todo completão. Dentro dela, a gente encontra o atestado médico de morte, que traz aqueles dados clínicos que só a classe médica tem o conhecimento e a competência para fornecer. A declaração em si é mais a afirmação legal de que a pessoa faleceu. É basicamente a diferença entre simplesmente atestar para o mundo que o óbito aconteceu e dar aquela explicação médica minuciosa do porquê ele aconteceu.
E afinal, de quem é a caneta que assina a declaração de óbito? É como um fluxograma. Se for uma morte natural e a pessoa não estava tendo assistência médica, a bola passa para o SVO, o Serviço de Verificação de Óbitos. Se a morte foi dentro do hospital com o paciente recebendo assistência, o médico assistente ou substituto dele é quem emite. Agora, cuidado com esse detalhe que a pegadinha acerta. Se a morte for violenta ou não natural, tipo um acidente de trânsito ou um homicídio, não interessa se a pessoa estava no hospital e quem estava atendendo. O corpo tem que ir obrigatoriamente para o IML. Aí, quem emite a declaração é o perito do IML, sem exceção. Seção 5, situações especiais e exceções. A regra geral até que é tranquila, né? Mas a gente sabe que os elaboradores de prova amam de paixão uma exceção. Então, bora focar naqueles casos que costumam derrubar muita gente. Por exemplo, no caso de uma morte fetal, será que é obrigatório emitir a declaração de óbito? Bom, isso depende de 3 números mágicos. O pulo do gato aqui é decorar esses limites. Gestação igual ou superior a 20 semanas, ou peso corporal de 500 gramas para cima, ou ainda uma estatura igual ou maior que 25 centímetros. Se o feto bater qualquer um, eu disse qualquer um, desses 3 critérios, a emissão vira obrigatória por quem prestou assistência à mãe. As bancas avaliadoras simplesmente adoram brincar de trocar esses números para confundir a gente. Tem uma narrativa clássica que despenca em provas, que é mais ou menos assim. Um paciente morre no caminho do hospital, lá dentro da ambulância. De quem é a bronca? Acredite se quiser, a simples presença de um profissional de saúde qualificado muda toda a jogada legal. Se tinha um médico lá na ambulância, ele se equipara no médico de hospital. Então, se for morte natural, ele mesmo emite a declaração. Mas, se a ambulância estava só com o motorista e socorrista sem formação médica, a vítima é considerada sem assistência médica. Nesse caso, o corpo tem que ir para o SVO, se for natural, ou para o IML, se tiver qualquer sinalzinho de violência. Tá, mas e se a gente pensar naquele interiorzão? Cidades minúsculas que não tem nem sombra de um IML ou SBO. O sistema não pode simplesmente parar, certo? A lei já previu isso. O médico da cidade é convocado como um perito ad hoc. Ele faz a verificação externa e emite a declaração. E detalhe, ele não pode se recusar. E se não tiver médico num raio de quilômetros? Nesse caso extremo, a lei permite que 2 testemunhas idôneas, que viram ou presenciaram a morte, façam a declaração para liberar o corpo por sepultamento. É o sistema dando o seu jeito para manter a ordem legal, mesmo sem a estrutura perfeita. Chegamos na seção 6, prática de prova. Teoria dominada. Agora é a hora de ativar essa memória e testar os conceitos com alguns exercícios bem no estilo que aparece nas avaliações. Primeira questão, pensa rápido. Em um relatório médico legal, qual é exatamente o termo específico dado para aquela parte que traz todo o histórico de informações colhidas da pessoa examinada ou até de terceiros sobre o que aconteceu? Se você pensou em comemorativo, acertou em cheio. Lembra das 7 partes do relatório que a gente comentou? O comemorativo é basicamente a anamnese clínica que se aprende lá no início da faculdade. É aquela hora da entrevista, de colher a história, saber quantos agressores eram, qual tipo de arma e por aí vai. Segunda questão, agora é para testar aquela nossa matemática prática. Um feto nasce sem vida com 18 semanas de gestação, pesando 400 gramas e medindo 20 centímetros. E aí, a emissão da declaração de óbito é obrigatória por lei nesse caso? A resposta é um belo de um não. Se a gente rodar rapidamente aquelas 3 métricas, o mistério acaba. São 18 semanas e a regra pede 20. São 400 gramas e a regra pede 500. E mede 20 centímetros, quando a lei fala em 25. Então, como fica tudo abaixo da linha de corte, essa situação não obriga a emissão da declaração. Viu como os números salvam a gente na hora do teste? Terceira e última questão para a gente fechar com chave de ouro, e essa é sobre integridade legal. Imagina que um médico, com diploma e registro válidos, emite um atestado, mas coloca ali afirmações falsas sobre a saúde de um paciente. Qual é o nome exato desse crime, dessa fraude específica? O nome disso é falsidade ideológica. Presta atenção no detalhe. O papel ali, o documento, não é falso fisicamente, afinal foi feito por um profissional habilitado. Mas a ideia, o conteúdo, a substância intelectual daquele papel é uma fraude. Ter autoridade ou diploma definitivamente não é passe livre para mentir no papel. Isso puxa uma reflexão renal muito bacana para a gente encerrar essa nossa análise. A justiça, na grande maioria das vezes, depende cegamente da medicina para conseguir desvendar crimes e resolver disputas, não é mesmo? Mas pensa só, sem esses documentos médico-legais estruturados, precisos e emitidos com o máximo de rigor técnico, como que a verdade médica conseguiria sobreviver e ser provada lá dentro de um tribunal?
É exatamente por isso que dominar esse assunto não é só sobre garantir aqueles pontinhos a mais na prova. É sobre entender a engrenagem, a própria base de como a justiça moderna funciona. Pessoal, muito obrigada pela companhia até aqui. Continuem focados nos estudos, revisem bastante essas anotações e a gente se vê na próxima.